Olá, graças a paz, todos bem? Gostaria de compartilhar ontem, na verdade, compartilhar uma mensagem que a gente compartilhou ontem com os jovens, né? Tive a oportunidade ontem de ministrar ali para os jovens, ontem à noite ali na praça. Eu fui encarregado de ministrar ali por eles e foi uma grande bênção, né? O Senhor moveu no meio dos jovens e creio que muitos foram ali edificados, fortalecidos pelo Senhor. E a palavra que Deus me deu foi sobre o jovem chamado Estevão, né? Lá em Atos capítulo 6 e 7 conta a história desse jovem, né? Chamado Estevão. É um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus. Conta, né, que Estevão, ele foi escolhido ali pelos apóstolos, né? Os apóstolos teve necessidade, né, de cuidar ali das viúvas, né? Dos órfãos, das viúvas, e os apóstolos eles não podiam, no caso, fazer esse tipo de trabalho, porque eles queriam se dedicar ao ministério, à palavra, à oração, né? Eles queriam se dedicar a isso. E para eles, cara, atendendo no caso, as viúvas, levando alimento, né? Isso traria mais demanda para eles. Então eles levantaram ali alguns jovens ali, né? E tinha um requisito, né, que eles queriam desses jovens, né? Como que fossem esses jovens. No verso 3, capítulo Atos 6, verso 3 fala assim: Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, os quais encarregamos desse serviço. Né? Então, eles escolheram ali, né, Estevão, né, um homem cheio de Deus, né, cheio da boa reputação e cheio do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. Então, Estevão foi desses 7 escolhidos, né, pelos apóstolos a fazer esse trabalho. E fala no verso seguinte, na verdade, verso 8, fala assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 9 fala assim: E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos e dos das Cilícia e Ásia, e discorriam e discutiam com Estevão. Verso 10, olha que interessante que ele fala o verso 10. Não podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, Estevão foi um jovem realmente usado muito por Deus, né? E foi cheio da presença, cheio da ousadia, cheio do Espírito Santo, né? Se posicionava e falava a verdade da palavra, pregava o evangelho e, né, como a gente leu, né, ele fazia sinais e prodígios através da vida dele. Então ele cria, né, ele era um jovem que cria naquilo que o Senhor fez por ele na cruz. Ele entendeu e ele começou a transmitir graça, começou a transmitir o poder de Deus, começou a transmitir a sabedoria, né? Então, eu creio que, como eu ministrei ali para os jovens ontem, né, eu creio que Deus tem levantado essa geração de Estevãos, né, jovens posicionados, cheios da presença, cheios do Espírito Santo. E a gente ontem ministrou ali na praça ali, como eu disse, de início, né, foi algo realmente poderoso. E eu falando ali para eles, né, que há 10 anos atrás eu fui alcançado, né, naquela praça, na mesma praça, uma jovem que estudava comigo pregou para mim, né, me levou para o encontro com Deus e minha vida foi transformada e eu estava ali, né, com o mesmo propósito, né, de inspirar eles a levar mensagem também para outros também, né, de que eles poderiam pregar, que eles poderiam, como Estevão, ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da sabedoria, né, cheio do poder, cheio da graça, cheio do perdão de Deus. E da mesma forma, sabe, eles poderiam ser usados pelo Senhor. Da mesma forma aquela jovem que pregou para mim, me chamou para o encontro, eu fui alcançado, eles também poderiam chamar, poderiam orar, poderiam profetizar na vida das pessoas, que as pessoas serão alcançadas. Às vezes a gente fica com aquela mentalidade que Deus vai usar pastor, claro, né, são nossas referências, são homens de Deus, pessoas que a gente inspira,
né? E a gente entende sobre a autoridade que eles têm e a honra que eles honrar, né, nossas autoridades também. Sim, mas muitas vezes a gente busca Deus onde tipo buscamos assim respostas aonde a gente não talvez não deve encontrar, digamos assim. Às vezes a gente busca Deus e Deus não responde a gente através de algum profeta, de um homem de Deus, ou a gente não percebe aquilo que Deus falou na vida dessa pessoa para nós. Muitas vezes a gente fica buscando essas coisas. Mas Deus ele é simples, usa pessoas simples, de forma simples, com palavras simples, com coração sincero diante de Deus. Não precisa de alguém, de um homem de Deus sobrenatural, que vem de outro país. Não, não, não. Deus quer usar pessoas simples, né? Os de um talento. Né? Precisamos despertar os de um talento para multiplicar. Né? Então, eu creio que o Senhor, esses dias, Ele vai fazer isso. Nosso meio vai despertar os de um talento para que multiplique o seu talento. E a gente ali evangelizou o povo que estava ali, chamou eles para encontro, para céus, para nossos cultos. E foi uma grande bênção, né? E creio que muitos ali foram alcançados pelo poder de Deus. Né? E algumas coisas que eu queria falar, que eu mencionei lá, né? Que, em primeiro lugar, que o Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos ser esses jovens, né? Esses homens e mulheres de Deus que é cheio do Espírito Santo de Deus, que transmite a presença do Senhor. Né? Porque provavelmente eles ali, nós, né? Provavelmente uns já foram batizados ali, né, no Espírito Santo, já oraram em outras línguas, mas a questão de ser cheio, você tem que ser cheio constantemente. Todos os dias você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, as coisas fluem na sua vida. Né? Então, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, faça o mesmo desafio para você, né? Seja também, né, como Estevão, como esse homem de Deus, né? Seja cheio do Espírito Santo de Deus todos os dias da sua vida. Né? O segundo ali que eu mencionei para eles foi sobre sabedoria. Estevão era alguém muito sábio. Né? Então, ele precisava, né? Necessitava da sabedoria, né? Para lidar, como falar com as pessoas, ali com o pessoal das sinagogas, como que ele iria abordar a palavra. Então, muitas vezes a gente precisa de sabedoria para expressar, para falar, para aconselhar, para orar. Então, a gente também precisa ser cheio da sabedoria de Deus, né? Porque quando você tem sabedoria, as coisas também fluem, né? E você glorifica o Senhor. Né? E ele também, Estevão, no terceiro ponto, ele era um homem cheio de fé, um jovem ali cheio de fé. Eu até mencionei ontem algo que eu vivi, né? Uma experiência que eu vivi de um jovem que eu orei e ele foi curado. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas ficam incrédulas, elas ficam com medo de orar e se orar e não acontecer. Se você orar e não acontecer, a sua confiança tem que estar em Deus, independentemente de qualquer coisa, porque é Deus que vai operar e é Ele que vai fazer. E é Ele que está interessado de curar, é Ele que está interessado de libertar, de salvar, de curar. Então, a obra é totalmente de Deus. E você só está sendo ali o canal, né, um instrumento de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas também. Sabe? E também liberar fé no coração de outros, né, para que creem na provisão de Deus, para que creem que Deus é bom, que Deus salva, que Deus cura, que Deus transforma circunstâncias, Deus transforma, restaura famílias. Então, né, nós somos também chamados, né, para liberar fé no coração, né? Ser cheio de fé, né, e ter uma fé que transmite ao coração de outros. Né, fala que ele também era um homem cheio da graça de Deus. Nós temos que ser esses que transmite a graça de Deus por onde nós andamos. Né? Temos que transmitir essa graça, transmitir essa presença por onde nós andarmos. Então, que o Senhor nos dê, né, um coração sábio para que possamos transmitir a graça dele, né, em nome de Jesus. Né? Também mencionei ali que ele era um homem cheio do poder de Deus também. Estevão era um homem cheio do poder de Deus. Ele tinha autoridade.
Então ele falava ali que Deus podia operar milagres, sinais, maravilhas, né? Mas ele também demonstrava em poder o que Deus podia fazer. Então, não é à toa que a Bíblia menciona, né, que ele foi usado com muitos sinais, maravilhas, né, para operar na vida de outras pessoas, né? Operar com o poder de Deus. Então precisamos ser cheios do poder de Deus e levar outras pessoas a experimentar esse poder de Deus. Ele também era um homem cheio de perdão, né? No capítulo 7 vai mencionar, foi interrogado ele foi interrogado por um povo e ali ele foi falar, né? O povo estava acusando ele, você está perseguindo nós, Moisés e Deus, você está contra Deus e contra Moisés. E Estevão foi, com muita sabedoria ali da parte de Deus, foi falar, não. Ele começou a mencionar ali Abraão, Isaac, Jacó, né, José, que tinha um favor de Deus, começou a mencionar que José foi muito usado por Deus, foi abençoado. E eu creio que ele começou a mencionar, falar sobre o povo de Deus, como o povo de Deus também foi liberto ali do Egito, né? Como Deus também usou Moisés para libertar o povo. Depois que o outro rei de Egito morreu, assumiu um rei que perseguiu o povo de Deus ali. E Deus nesse tempo levantou Moisés para libertar o povo de Deus, né? Do Egito. Né? Então Moisés foi muito usado pelo Senhor. E aí Deus deu a tábuas da lei, né, para Moisés. E depois ali no final Estevão mencionou sobre Cristo, né, sobre os profetas, né, que os pais ali daquele povo que estava acusando dele mataram. E começou a mencionar também sobre o próprio Cristo, né, que eles rejeitaram o próprio Cristo, o próprio Deus. Né, e a Bíblia fala no capítulo 7 que eles rangiam o dente de raiva de Estevão, né? E que eles estavam negando a Deus e o próprio Espírito Santo. E eles falam ali que eles rangiam o dente de raiva, né? Mas Estevão, e pegaram Estevão, né? Estevão foi apedrejado, levaram para fora da cidade, apedrejaram ele. E mesmo à face da morte, ele usou com compaixão e perdão sobre aqueles que o acusaram e o mataram. Né? Falaram, Senhor, que não impute esses pecados. Né? E algo tremendo, né? Da vida de Estevão, né? Alguém que realmente conheceu a Cristo, conheceu a graça de Deus, conheceu o perdão de Deus e estava transmitindo a graça àqueles que o perseguiam, né? Que estava ali o matando, né? Então que nesses dias o Senhor nos levante com isso, né? O Senhor nos levante a ser cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria, cheios de fé, cheios da graça, cheios do poder e cheios do perdão dele, amém? Em nome de Jesus, que essa palavra possa te encorajar, te fortalecer nesses dias, em nome de Jesus. Posso orar por você, amém? Deus, eu coloco a vida desses meus irmãos que viram essa mensagem, que o Senhor possa falar o coração de cada um deles. Declaro, Pai, que essa palavra possa cumprir o seu propósito, para liberar fé, possa liberar, Pai, corações em chamas da sua presença. Pai, no nome do Senhor Jesus, declaro que o Senhor reveste eles de autoridade, o Senhor reveste eles da justiça de Cristo, reveste eles, Pai, da graça, da bondade do Senhor, reveste eles de fé, Deus, em nome do Senhor Jesus. Enche eles do Teu Espírito, enche eles do Teu Espírito, que nós, nesses dias, possamos nos posicionar para pregar o Evangelho, anunciar o seu reino e a sua volta em nome do Senhor Jesus, como Estevão se posicionou, um jovem cheio do Espírito Santo, cheio da ousadia. Deus, em nome do Senhor Jesus, possamos também posicionar nesses dias, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.